Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Plano MacLeod. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses do norte. Eu estou aqui para contar a vocês as crônicas antigas e reinos há muito tempo esquecidos. Por isso, Fique um pouco e escute. no coração dos sete reinos, situado entre as colinas esmeraldas ondulantes de Eldralor, ficava o vilarejo de Varduin. O povo de Varduin levava uma vida simples, com dias preenchidos por agricultura, risos e canções. Elevando-se sobre o vilarejo estava o antigo castelo de Dunharrow, uma fortaleza desgastada pelo tempo que guardava o reino havia séculos. Dizia-se que, em tempos de grande perigo, os sete cavaleiros dos sete reinos surgiriam de Dunharrow para proteger a terra. Sir Aldrich, o mais jovem cavaleiro de Dunharrow, era conhecido por sua bravura e humildade. Com apenas 25 anos, ele já havia se provado em confrontos ao longo da fronteira norte e conquistado o respeito de seus pares. Apesar de suas conquistas, Aldrich preferia a vida tranquila de um cavaleiro errante. Viajava de vila em vila para ajudar o povo comum. Certa manhã ensolarada, Aldrich chegou em Varduin montado em seu corcel branco, Halcyon. Os aldeões o receberam calorosamente, seus rostos radiantes de admiração. Entre eles estava uma jovem chamada Elira, a curandeira da aldeia. Seus olhos verdes como esmeralda refletiam uma sabedoria além de sua idade. E sua postura gentil escondia uma força profunda. Elira se aproximou de Aldrich com um sorriso no rosto, mas sua expressão logo transformou em preocupação. Ela falou rapidamente sobre os rumores que chegavam dos fazendeiros a leste, mencionando gado desaparecendo e estranhas luzes vindas da floresta. Aldrich escutou atentamente, seu semblante se tornando sério, mas, ainda assim, com um olhar tranquilo, ele respondeu que investigaria imediatamente a situação. No entanto, não resistiu a acrescentar que, antes de partir, gostaria de saborear o famoso ensopado de Illyra, algo que ele sentia falta. Os aldeões riram e o rodearam enquanto se juntavam ao banquete do meio-dia. O ar estava repleto de risadas e do aroma de carne assada, que a tranquilidade do vilarejo jamais seria interrompida. Naquela noite, Aldrich partiu em direção à floresta oriental. O sol mergulhava abaixo do horizonte, tingindo a terra com um brilho dourado. Os aldeões se despediram com votos de alegria, alheio às sombras que se escondiam à frente. A floresta estava estranhamente silenciosa, sem o habitual coro de pássaros e insetos. Aldrich segurou com firmeza o punho de sua espada, enquanto seus olhos examinavam as árvores escurecidas. De repente, uma luz fraca apareceu à distância, um brilho esverdeado e pálido que parecia pulsar como um coração. Cauteloso, Aldrich se aproximou da fonte. Ele encontrou um círculo de pedras antigas, meio enterradas no musgo e marcadas com runas que brilhavam suavemente. No centro do círculo jazia uma figura grotesca, um homem retorcido e deformado, sua carne enegrecida como se queimada por feitiçaria. Ao lado do cadáver repousava um cajado sombrio, cuja superfície se contorcia com padrões que pareciam vivos. O estômago de Aldrich revirou. Ele estendeu a mão para pegar o cajado, pretendendo levá-lo como evidência, mas, ao tocar a superfície, uma voz sussurrou em sua mente: "Você não pode resistir ao chamado do destino, cavaleiro." Assustado, Aldrich largou o cajado. As runas nas pedras brilharam intensamente e a terra tremeu sob seus pés. Antes que ele pudesse reagir, um redemoinho de sombras irrompeu do círculo e uma figura encapuzada emergiu, sua mão esquelética segurando uma lâmina de aço negro. Você ousa perturbar o santuário de Morgoth?
o Rei das Sombras. Sua alma alimentará a minha ascensão. O combate foi feroz. A espada de Aldrich chocava-se contra a lâmina negra, mas os golpes não pareciam ter efeito na criatura. Não parecia se desmaterializar a cada ataque. Aldrich foi forçado a lutar desesperadamente, mas uma sensação de pavor gelado começou a tomá-lo. Foi nesse momento que, de surpresa, Illyra apareceu trazendo com ela um cristal que irradiava uma luz intensa. A energia que emanou do cristal forçou a criatura a recuar. Embora ela ainda permanecesse uma ameaça, desaparecendo nas sombras. Aldrich, aliviado, olhou para Illyra, que revelou que o que ele enfrentava era Morgrath, um rei feiticeiro derrotado há séculos pelos cavaleiros de outrora, que selaram sua essência nas pedras, esperando por alguém tolo o suficiente para despertá-la. Illyra explicou que as runas que aprisionavam Morgrath não podiam ser quebradas sem a espada da Alvorada, uma lâmina sagrada forjada pelos deuses, localizada no coração de Eldralor, guardada pelo dragão Nightrax. Determinados a acabar com a ameaça de Morgrath, Aldrich e Illyra embarcaram em uma jornada perigosa até o coração de Eldralor. Dias se transformaram em semanas enquanto atravessavam terrenos traiçoeiros, fortalecendo seus laços a cada provação. Enfrentaram bandos de saqueadores, passagens montanhosas traiçoeiras e noites assombradas pelos sussurros de Morgrath, que provocava Aldrich com visões de seus fracassos. Finalmente chegaram à Caverna do Dragão, uma gruta esculpida em um penhasco íngreme, cuja entrada era guardada por chamas que dançavam de maneira sobrenatural. Nightrax, uma imensa criatura com escamas de ouro reluzente, emergiu das profundezas, seus olhos brilhando com inteligência. Quem ousa perturbar meu sono? Rugiu o dragão, sua voz ecoando como trovão. Buscamos a espada do amanhecer, declarou Aldrich, dando um passo à frente. Nightrax o observou com divertimento. E que você oferecerá em troca, mortal? Minha vida, se necessário, disse Aldrich com a voz firme. O riso do dragão sacudiu a caverna. Uma resposta nobre, mas insuficiente. Para empunhar a espada da Alvorada, você deve provar seu valor. Nightrax lançou uma torrente de fogo, forçando Aldrich a se proteger rapidamente. O cavaleiro lutou bravamente, desviando dos ataques do dragão e desferindo alguns golpes próprios. Finalmente, Aldrich aproveitou uma oportunidade, saltando sobre as costas do dragão e cravando sua espada em um ponto vulnerável entre as escamas. Nightrax rugiu de dor e então ficou imóvel, seu corpo brilhando enquanto se transformava em uma figura humanoide, um deus disfarçado. Você passou no teste, Aldrich. Aqui está a espada da Alvorada. Use-a com sabedoria, pois sua luz pode banir até as sombras mais profundas. Armado com a espada do alvorecer, Aldrich e Illyra retornaram ao círculo de pedras, onde o vórtice agora se erguia maior, derramando sombras pela floresta. Morgrath estava em seu centro, sua forma mais corpórea, seu poder claramente crescendo. Morgrath zombou Aldrich que, mesmo com a espada do alvorecer, ele ainda era apenas um humano e ele não seria capaz de impedi-lo. Aldrich ergueu a espada do alvorecer, sua luz cortando a escuridão, e desafiou Morgrath a enfrentá-lo para determinar se um homem poderia mesmo enfrentar um deus. A batalha foi feroz, a colisão de aço e feitiçaria ecoando pela noite. A espada de Aldrich queimava com fogo divino, seus golpes forçando Morgrath a recuar passo a passo. Mas o Rei das Sombras era astuto, usava
as runas para invocar criaturas sombrias para ajudá-lo. Enquanto isso, Elira trabalhava para desmantelar as runas, seu pingente brilhando enquanto ela entoava palavras antigas. Ela quase foi sobrecarregada pelas criaturas sombrias, mas Aldrich lutava ferozmente para protegê-la, sua determinação inabalável. Por fim, Morgoth vacilou e Aldrich cravou a espada em seu peito. O Rei das Sombras soltou um grito estridente enquanto sua essência começava a se desfazer. Mas a vitória teve um custo. O vórtice se tornou instável, ameaçando consumir tudo. Aldrich, ao perceber o que deveria fazer, ele gritou para Elira fugir. Elira protestou, mas com uma voz cheia de tristeza e resolução, Aldrich disse que aquele era o único caminho e que a luz da espada poderia selar o vórtice. Elira sussurrou que Aldrich era a alma mais corajosa que ela já conhecera. Aldrich sorriu suavemente e pediu a Elira para contar a todos que ele lutou pela luz. Com isso, ele entrou no vórtice, cravando a espada em seu núcleo. Uma luz cegante envolveu a floresta e, quando ela se dissipou, o círculo de pedras estava vazio e silencioso. Elira retornou a Varduin com o coração pesado de tristeza. Ela contou aos aldeões sobre o sacrifício de Aldrich e eles o homenagearam como um herói. Uma estátua do cavaleiro foi erguida na praça da vila, sua espada erguida em direção aos céus. E embora Aldrich tenha partido, seu espírito permaneceu. Nas noites claras, quando as estrelas brilhavam intensamente, os aldeões diziam ver uma figura de pé na colina que sobrevoava Varduin, um cavaleiro banhado em luz, vigiando os 7 reinos que ele deu sua vida para proteger. Assim nasceu a lenda do Cavaleiro dos 7 Reinos, uma história de coragem, sacrifício e luta eterna entre a luz e a escuridão. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitas crônicas antigas de reinos esquecidos para compartilhar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã MacLeod, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe o seu gostei para que o YouTube saiba que essas crônicas devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-las pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novas crônicas. E até a próxima crônica. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.